Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Lê com a Gente, uma série que traz muito despertar da consciência, e hoje nós damos seguimento à leitura da obra Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Já chegamos ao 9º episódio. Para você que está chegando agora, eu te convido para que tu, então, vá até o meu canal, já aproveita, se inscreve, curte, compartilha e acompanha desde o princípio. Todos os episódios estão gravados, ficam disponíveis gratuitamente para vocês, e muito além de uma leitura dessa profunda conexão, uma leitura na íntegra, também é entregue alguns comentários. Então, eu me chamo Lisiane Pesce, tenho sempre nessa jornada, além de vocês todos e todos que estão chegando, uma amiga muito querida, a Débora. Hoje a Débora não está conosco, vamos para alguns episódios sem a presença dela, porém, logo, logo ela está de volta. Vamos lá, então. Paramos aqui. Para quem não tem a obra, está tudo certo, nem precisa, né? Se quiser fazer anotações, enfim, se organize de uma outra forma. Para quem tem a obra e gosta de sublinhar, grifar, às vezes até trazer alguns comentários e insights, eu amo. Vamos lá, na página 64, então, nós paramos, bem na parte que fala teias e caixas, como mulheres e homens vivenciam a vergonha de forma diferente. Nos primeiros 4 anos da minha pesquisa sobre a vergonha, eu me concentrei somente nas mulheres. Algo me dizia que se eu unificasse a coleta de dados de homens e mulheres, acabaria perdendo algumas nuances importantes da experiência deles. E o fato de ter optado por entrevistar apenas mulheres também teve a ver com achar que, quando se tratava de valorização e dignidade, as mulheres eram as que mais sofriam. Em algum nível, também percebo que minha resistência a abrir o escopo estava baseada numa intuição de que entrevistar homens seria como mergulhar em um mundo novo e estranho para mim. Como de fato aconteceu, ao falar com os homens, me deparei com um mundo novo e estranho. Um mundo de sofrimento não expressado. Tive um vislumbre disso em 2005, no final de minhas palestras. Um homem alto e magro, aparentando uns 60 anos, seguiu sua mulher até a frente do salão. Conversei com ela por alguns minutos enquanto autografava alguns livros que ela havia comprado. Quando começou a se afastar, seu marido lhe disse: "Me espere lá fora, que eu já vou." Ela deixou bem claro que não queria que ele ficasse para conversar comigo, mas o homem não cedeu. Então, a mulher se retirou para o fundo do salão e ele se dirigiu a mim na mesa de autógrafos. Ele começou inconscientemente dizendo: "Gostei de você. Gostei do que você disse sobre a vergonha. É muito interessante. Eu lhe agradeci e esperei, sabia que viria mais por aí." O homem se inclinou e continuou: "Estou curioso. E quanto aos homens e à vergonha, o que você aprendeu sobre nós?" Fiquei aliviada. A conversa não iria durar muito, porque eu entendia pouco do assunto. "Não fiz muitas entrevistas com homens", expliquei. "Estudo apenas mulheres." Ele fez que sim com a cabeça e disse: "Entendo, é conveniente." No mesmo instante, senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem em atitude defensiva. Forcei um sorriso e perguntei na voz alterada que costumo usar quando me sinto desconfortável: "Por que conveniente? Quer mesmo saber?" "Claro", respondi, preparando-me para a guerra. Então, os olhos do homem se encheram de lágrimas e ele disse: "Nós temos vergonha, uma vergonha profunda. Mas quando a reconhecemos e contamos nossa história, não encontramos apoio." Eu me esforcei para manter contato visual com ele.
Sua dor, nua e crua, me emocionou, mas eu ainda tentava me proteger. Quando eu estava prestes a fazer um comentário sobre como os homens são duros uns com os outros, ele se antecipou e disse: Antes que você mencione professores, chefes, irmãos e pais como os únicos vilões da história, ele apontou para o fundo do salão onde estava sua esposa e continuou: Minha mulher e minhas filhas, aquelas para quem você autografou os livros, preferem me ver morto a me verem fraquejar. Você diz que as mulheres querem nos ver vulneráveis e verdadeiros, mas convenhamos, vocês não aguentam nos ver assim. Olha que importante essa fala. Tomei cuidado para não demonstrar, mas eu estava reagindo da mesma forma ao que ele me contava. Suas palavras me atingiram de uma maneira que só a verdade é capaz de fazer. Ele soltou um longo suspiro e, tão rápido quanto havia começado, se despediu. É tudo o que eu queria dizer. Obrigada por me ouvir. E foi embora. Passei anos pesquisando mulheres, ouvindo suas histórias e conflitos. Naquele momento entendi que os homens têm as próprias histórias e que, se tivermos que achar nosso caminho para lidar melhor com a vergonha, faremos isso juntos. Portanto, essa sessão é sobre o que aprendi sobre as mulheres e os homens, sobre como nos magoamos reciprocamente e como precisamos um dos outros para a cura. Agora que estudei ambos, passei a acreditar que os homens e mulheres são igualmente afetados pela vergonha. As mensagens e expectativas que abastecem esse sentimento são claramente organizadas de acordo com o gênero, mas a experiência da vergonha é universal e profundamente humana. Uau, né? Se tomar de um fôlego. As mulheres e a teia da vergonha. Quando eu pedi às mulheres que compartilhassem suas definições ou experiências de vergonha, eis o que eu ouvi. Parecer perfeita, fazer tudo com perfeição. Qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. Ser julgada por outras mães, ficar exposta quando as partes deficientes que quer esconder de todos são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste ou por mais progresso que eu alcance, o lugar de onde vim e o que passei na vida sempre me impediram de sentir que sou boa bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que está tudo sob controle. Nunca ser boa bastante em casa, nunca ser boa bastante no trabalho, nunca ser o bastante na cama, nunca ser o bastante com meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Interessante, isso me fez lembrar de um atendimento que eu fiz de uma mulher extremamente grandiosa, potente, forte, e para vocês verem como essas sensações, elas não definem assim a nossa grandiosidade, mas é claro que muitas vezes se colocam e emergem da gente numa súplica de desejo de ir adiante, de ir além do que essas sensações de não se sentir boa o bastante, boa o suficiente, e independente da situação financeira, independente de tudo que, inclusive, essa cliente tem, né, e já conquistou, é a sensação, em algum nível desse vazio, é algo que a separava muito dos seus sonhos, né, de coisas que estava idealizando numa nova jornada. E o quanto olhar para essa vergonha e a origem dela
nos traz essa liberdade muito mais do que de forma consciente aqui, né, no sentir, porque afinal de contas tudo que nós sentimos é o que nós criamos, o que vai além da nossa inteligência e do nosso conhecimento, vem através do nosso sentimento, né, do nosso coração. Então, esse alinhar, né, mente e coração é o que faz a energia, de fato, vibrar e ressoar e se conectar ao mais, rumo ao mais. Senti de trazer isso para vocês. Relembrando as 12 áreas da vergonha: aparência, imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade, paternidade, família, criação de filhos, saúde física e mental, vícios, sexo, velhice, religião, traumas e estigmas ou rótulos. O primeiro gatilho para as mulheres, em termos de força e universalidade, é a primeira área, nossa aparência. Depois de todo esse despertar de consciência, ainda sentimos vergonha de não sermos magras, jovens, ou bonitas, ou bastante. Curiosamente, em termos de gatilhos da vergonha para as mulheres, a maternidade está em segundo lugar. E ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. Ouçam isso. Ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. A sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis. O que significa? Que a projeção que fazem sobre nós independe dessa condição ser real ou não. Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em relação a seu papel como mãe ou mãe em potencial. As mulheres são constantemente questionadas sobre por que não se casaram. E caso sejam casadas, por que não tiveram filhos? Até mesmo mulheres que são casadas e têm apenas um filho são sempre questionadas sobre por que não tiveram um segundo filho. Respira, mulherada. Se a mulher trabalha fora, a primeira pergunta é: e como ficam seus filhos? Se não trabalhar fora, muda para: que tipo de exemplo você está dando para suas filhas? A vergonha da maternidade é onipresente. É como um direito de nascença para as mulheres. Respira. Mas a maior dificuldade para as mulheres, que amplifica a vergonha, independentemente da área de atuação, é que todos esperam que nós sejamos perfeitas e não nos é permitido nem sequer parecer que estamos trabalhando para isso. A perfeição, gente, dá vontade às vezes de rir, me perdoe, né? Tipo, de forma quanto isso é sórdido, hilário, destoante, daria para dar diversos adjetivos aqui. A perfeição simplesmente tem que se materializar, e tudo deve parecer fácil e sem esforço. Espera-se que sejamos beldades naturais, mães natas, líderes natas. E ainda precisamos pertencer a famílias naturalmente encantadoras. Eu sinto muito. Quando vasculho as páginas de minha pesquisa em busca de definições e exemplos proporcionados por mulheres, sempre visualizo uma teia. É como se houvesse uma arraigada e complexa teia de aranha de expectativas superpostas, conflitantes e concorrentes, que ditam exatamente o que devemos ser, o que devemos ser, como devemos ser, quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser, quem, o que e como, né? Quando penso nos meus esforços para ser tudo para todos, algo para o qual nós, mulheres, fomos educadas, vejo como cada movimento que faço me retém ainda mais. E depois, quando tento me livrar, cada esforço para sair da teia me leva a ficar ainda mais presa. Olha que interessante essa fala, né? Esse depoimento tão íntimo, tão pessoal,
e, ao mesmo tempo, tão real, né, para tantas mulheres. Isso porque toda escolha tem consequência, ou leva alguém a ficar zangado ou decepcionado com você. Olha só, quantas síndromes de boazinha, né? Às vezes, nesses papéis todos, nos colocamos a exercer, a ter uma metáfora para a clássica situação do dilema insolúvel. A escritora Madeline Fry descreve um dilema insolúvel como uma situação na qual as opções são muito limitadas e todas elas carregam em si a possibilidade de nos expor a um castigo. As crenças, né? Me vem muito um curso que eu fiz que trabalha muito sobre essas crenças da religiosidade. Uma censura ou uma privação. Em termos de expectativas conflitantes e concorrentes, as mensagens para as mulheres são essas. Vamos lá, sentem aí, vamos ouvir. Seja perfeita. Mas não se preocupe muito com isso e não sacrifique o tempo com a sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Não incomode ninguém, nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa. Liberte sua sexualidade depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa, mas faça isso com discrição, dentro dos padrões aceitáveis. Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança, especialmente se você for jovem e linda. Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera. Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada. Se for muito emocional, será vista como histérica. Se for muito ausente, será vista como megera e insensível. Lembrei de uma outra cliente também, que também se sentia congelada nesse lugar, de ter dificuldade de expressar e ser quem era na sua própria identidade, frente às exigências que o externo ainda sobrepunham, né, nela. Muito interessante. E eu fico muito feliz de trazer essas memórias, porque são mulheres que já avançaram tanto e têm se colocado num lugar de tanta permissão e merecimento, porque é isso, quando nós entendemos sobre a nossa identidade, nós nos liberamos, nós nos permitimos, de fato, nos conectarmos ao merecimento, esse merecimento divino que vem através da vida de qualquer ser que habita nesse planeta. Em um estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, os pesquisadores classificaram os atributos mais importantes associados a ser feminina: ser simpática, perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades. Olha aí. Ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar os recursos financeiros para investir na aparência. Basicamente, temos que desejar ser modestas, doces e submissas, e usar nosso tempo e nossos talentos para ficarmos bonitas. Nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Todas as mulheres bem-sucedidas que entrevistei me falaram que seus esforços diários para se livrar das regras do passado, a fim de que pudessem se afirmar, defender suas ideias e se sentirem bem com o seu poder e suas conquistas. Respira. A exigência de ser modesta, doce e submissa pode parecer ultrapassada, né? Mas a verdade é que as mulheres ainda se rendem a isso, onde quer que encontrem ou usem a própria voz. Eu vou ler de novo. A exigência de ser modesta, doce e submissa
pode parecer ultrapassado. Mas a verdade é que as mulheres ainda se rendem a isso onde quer que encontrem ou usem a própria voz. Quando o vídeo da conferência TED foi para a internet, eu quis me esconder. Implorei que meu marido virasse um hacker e entrasse no site para tirar aquela porcaria do ar. Criei fantasias de invadir servidores e deletá-lo. Fiquei desesperada. Foi quando percebi que havia inconscientemente trabalhado durante toda a minha carreira para manter meu trabalho pequeno. É isso. O quanto aprendemos a manter as coisas pequenas. Eu gostava de escrever para a minha comunidade restrita de leitores, pois pregar só para o coro da igreja é bem mais fácil e seguro. A rápida expansão do meu trabalho era exatamente o que eu passara a vida inteira tentando evitar. Eu não queria a exposição e estava aterrorizada com a crítica perversa que é tão presente na cultura da internet. De fato, a perversidade aconteceu. E grande parte dela foi usada para defender essas normas que nós mulheres adoramos acreditar que já estão ultrapassadas. Quando uma agência de notícias exibiu meu vídeo em um site, logo surgiu um debate acalorado na seção dos comentários sobre o meu peso. Olha aí, como a gente cocria a destruição, né? Aqui fazendo parênteses, tá, gente? Não tem a ver com a obra, tem a ver com uma percepção minha e eu sinto de trazer para vocês o quanto nós manifestamos aquilo que está sendo cocriado, né? Então, quando ela pensou em invadir, ser um hacker, destruir, ela se conectou a qual sentimento de destruição. Então, a partir desse momento, ela abriu um canal de receptor, ela mandou a mensagem para o universo. O universo apenas respondeu: isso não é castigo, isso é conexão de frequência, né? A frequência que está ressoando aqui contigo, naquilo que tu, mais do que pensa, tu sente, é o que de fato transborda na tua vida, é o que de fato acontece na tua vida, mesmo que pareça de forma inesperada. Sempre tem essa origem do que tu vibra, do que tu emana, através dessa intenção. Como ela pode ensinar sobre valorização quando precisa perder no mínimo 10 quilos? Perguntaram. Em outro site, houve uma discussão sobre a inconveniência de mães terem crises de desânimo. Eu sinto pena dos filhos dela. Boas mães não surtam desse jeito. Outro comentário dizia: menos pesquisa, mais botox, se abrindo para a maldade, para a destruição. Algo semelhante, destruição em forma de dizer, né? Porque, obviamente, isso só vai destruí-la, que não é isso, só vai destruí-la se ela se inibir e não fizer mais, que não foi o caso. Algo semelhante ocorreu quando escrevi um artigo sobre imperfeição para o site de CNN.com. Para ilustrar o artigo, o editor usou uma foto que eu tinha tirado de uma grande amiga com a mensagem: eu sou bastante, escrita em sua blusa. É uma imagem bonita que mantenho em meu escritório como lembrança. Isso gerou comentários do tipo: ela até pode acreditar que é o bastante, mas pelo tamanho dos peitinhos dela, dá para ver que não é bem assim. E também, se eu fosse parecida com a Brené Brown, também abraçaria a causa da imperfeição. Você abre a crueldade, né? Sei que esses exemplos são sintomáticos da cultura cruel que suportamos hoje, da qual todo e qualquer indivíduo representa um alvo. Mas repare em como e em que ponto escolheram atacar. Essas pessoas miraram na minha aparência e na minha maternidade. 2 tiros mortíferos
inspirados na lista oficial das normas femininas. Olha que interessante. Passaram longe da minha inteligência e das minhas teorias. E isso não me machucaria o suficiente. Portanto, de forma alguma. Essas normas sociais foram descartadas, mesmo que sejam reducionistas e suguem a nossa vitalidade. E a vergonha é o caminho para fortalecê-las. Trata-se de outra razão, porque a resiliência, a vergonha, é um pré-requisito para a vulnerabilidade. Acredito que eu usei grandemente na minha palestra da TED. Falar sobre minhas dificuldades foi uma atitude muito corajosa, dada a tendência que tenho de me proteger e usar a pesquisa como uma armadura. E a única razão para eu ainda estar de pé e estar aqui escrevendo esse livro é que desenvolvi algumas armas afiadas para lidar com a vergonha. E tenho certeza que a coragem se tornou uma virtude muito importante para mim. Aqueles comentários acionaram a vergonha em mim. Eu me senti ofendida, furiosa, quis chorar e sumir. Ouçam isso. Mas eu me permiti sentir essas coisas por algumas horas, ou alguns dias. E então me expus. Falei dos meus sentimentos com as pessoas que eu amo e segui em frente. Saí dessa experiência mais corajosa, mais tolerante e mais conectada com a vida. Também parei de ler comentários anônimos. Se uma pessoa não está na arena da vida como nós, lutando e dando a cara a tapa, não estou interessada no que ela tem a dizer. É isso, que mergulho profundo, profundo, que convite profundo, que a Brené abre, né? Ela abriu o seu coração de forma visceral aqui para gerar essa conexão, para entendermos que muitas vezes as nossas dores, elas não são só nossas. Às vezes, em teoria, nós já sabemos disso, mas quando nós tocamos com profundidade através de estudos, leituras, atendimentos, terapia, enfim, tudo isso é um convite para uma profunda transformação, para termos condições de sair só das reflexões e fazer agora sim das reflexões algo que ressoe com o nosso coração, com os nossos sentimentos, né, limpando todas essas arestas, entendendo as ferramentas, e aí sim, mergulhando na vida com essa coragem de ser imperfeito. E eu desejo a todos que me acompanharam até aqui, aguarda só um minutinho que eu quero dizer para vocês que eu vou deixar aqui selado, eu vou enviar para todo mundo que disser sim, eu vou deixar aqui disponível a energia mais elevada do amor, através dessa fonte criadora de tudo que é, para que possa, se vocês também me permitirem, quem disser sim vai receber esse grande curativo energético no coração, para que vocês possam sair do dia de hoje reflexivas, sem se sentirem se punindo, se culpando, sem trazerem o peso para as reflexões, que vocês já sabem como, quando e onde fazer essas reflexões de forma amorosa, unidas a essa fonte criadora de tudo que é, porque esse é o propósito, sempre o propósito é o amor, é essa conexão. Então, acolham, sei que a leitura de hoje foi bem desafiadora e aciona muitas memórias, sensações, então se acolham. Se precisarem tomar um tempo antes de seguir para a próxima função, façam isso. Isso é uma grande revelação de alto amor e respeito. E nesse lugar vocês já dizem a si mesmas, né, que sabem se acolher, sabem se ver, e sabem tomar o seu tempo para a evolução e para a jornada. E é isso que eu, Lise, desejo do fundo do coração, e esse é o propósito do Ler com a Gente, aqui quando recebe cada um de vocês nessa jornada.
Um grande beijo, deixem aqui seus comentários, seu like, se você se esqueceu de se inscrever nesse canal, fica aqui esse convite para que essa ideia possa chegar, né? Então, reverberar nessa frequência para várias outras mulheres e seres, independente das suas escolhas, sexos, etnias, religiões, que isso possa realmente reverberar nesse planeta e alcance todos aqueles que já estão tão desejosos por isso tudo. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.